Então abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Hoje é a última ministração que eu vou falar sobre guerra. E eu vou falar um pouco sobre um conflito muito interessante que acontece aqui. E como o Senhor dos Exércitos dá livramento para os seus. Aqueles que têm um espírito excelente são protegidos pela mão poderosa de Deus. E isso aqui é verdadeiro na vida de Daniel. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo, Daniel capítulo 6, no versículo 1, que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 120 príncipes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não a ti, ó rei, que este seja lançado na cova dos leões. Versículo 12. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, que esse fosse lançado à cova dos leões? E respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei o selou, e o seu anel com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Isso aqui é o rei Dario. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e eles foram lançados nas covas dos leões, e eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Versículo 27. Olha o que o rei Dario fala: ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Daniel é um rapaz que está fora da sua nação. A própria Bíblia vai falar e chama ele de, citado nesse texto, como exilado. Então ele estava numa terra estrangeira, com um povo estrangeiro, com uma cultura estrangeira, com um Deus que não era seu. Porém Daniel, conforme a Bíblia diz, tinha um espírito excelente.
O espírito excelente, em outros textos e com outros atores ou personagens, também pode ser visto como favor de Deus. Ou seja, o espírito excelente ou o favor de Deus, ele não se limita à geografia. O favor de Deus não está colocado em locais, mas em pessoas. Eu posso ver o favor de Deus na vida de pessoas como Esther, uma mulher que através do seu ministério livrou todo o seu povo de um genocídio. Eu posso ver o favor de Deus e a mão de Deus sobre um rapaz chamado José, que tentaram tirar a sua capa, porque a sua capa mostrava o favor do seu pai. Então quando arrancam a capa que o seu pai dá para ele, pensam que tira o favor do pai. Pode até tirar a capa do pai terreno, mas o favor do pai lá do céu não é através de uma capa. Você pode arrancar capa, você pode caluniar, você pode prender, você pode jogar numa cova, mas quando o favor de Deus está sobre uma pessoa, o texto fala que José sai da cova, não da cova de leões, mas do buraco onde ele é jogado, e ele está na casa do chefe, do general, a casa de Potifar, e lá o texto vai falando que ele cresce, ele prospera no campo e na cidade. O favor de Deus não está em coisas, o favor de Deus está em pessoas. Então quando Daniel está fora da sua terra, ele é um estrangeiro, um exilado, mas ele está trabalhando, a palavra de Deus diz que ele se sobrepujou, ele se destacou diante de todos os outros, porque nele havia o Espírito excelente. O Espírito excelente segue o crente onde o crente estiver. Eu já preguei isso e eu repito muitas vezes. Quando você tem um Espírito excelente, pessoas que querem te boicotar, mudando, por exemplo, o horário que você trabalha lá na sua loja de venda, eles tiram do melhor horário de venda, do melhor dia de venda e colocam no pior dia de venda e no pior horário de venda. Quando você for para esse pior horário, ele vai se tornar o melhor horário, porque Deus não trabalha com horário, Deus trabalha com pessoas. E se pessoas estão no pior dia e no pior horário, mas tem um Espírito excelente, Deus muda o cenário. Essa é a história de Daniel. Porque veja, o rei Dario, ele organiza todo o seu reino, ele manda numa vasta parte do mundo nesse tempo, e ele coloca 120 príncipes. E acima desses 120 príncipes, é como se fossem governadores, cada um é um governador de um estado, e ele tinha 120. Só que acima desses, ele coloca 3 reis ou 3 presidentes. Desses 3, Daniel era um. E aí o texto fala, mas em Daniel existia um espírito excelente. E o espírito excelente, ele te provoca a progredir. O espírito excelente não te deixa estancado no local que você está. Quem tem um espírito excelente, ele cresce. Quem tem um espírito excelente, ele avança pela fé. Quem tem um espírito excelente, o próprio espírito te empurra, te propulsiona e te levanta e te exalta. Então enquanto Daniel, ele compartilha com esses 2 presidentes, outros 2 presidentes, a mesma responsabilidade, está tudo tranquilo. O problema é que o espírito excelente que Daniel tinha o fez destacar acima desses outros presidentes. Então quando você se destaca dos outros, os outros começam a achar alguma falha em você para que você não cresça. Aí que começa o problema. O problema de Daniel é porque o rei Dario fala assim: eu gostei desse rapaz, eu acho que eu vou colocar esse rapaz acima desses presidentes. Então veja, é inevitável. Se você tem um espírito de excelência, que é o Espírito Santo na sua vida, é inevitável que ele te alce, que ele te abençoe, que ele te multiplica. E a naturalidade disso é que pessoas vão se levantar contra você, não por causa de você, mas por causa do Espírito que habita dentro de você. A gente não pode levar as coisas de maneira pessoal. A gente tem que entender que nós só estamos onde estamos porque o Espírito Santo nos colocou e nos selecionou para este local. Eu ministrei isso aqui na igreja sobre propósito. Veja, o Deus que te criou é o Deus que te deu um propósito. Não é isso que fala lá em Jeremias? Antes de você estar no ventre da tua mãe, fui eu que te formei. Antes de você nascer, eu te separei e eu te escolhi como profeta das nações. Então veja, antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a tua vida. E quando você tem um propósito, você entende que quem escolhe o propósito não é você, é quem te criou. O propósito de algo não é feito pela criatura, é feito pelo Criador.
Quando alguém fabrica um carro, é o fabricante do carro que bota no manual e diz qual é o propósito do carro. Não é o carro que escolhe o seu propósito. Então é natural, às vezes, Deus te abençoar e as pessoas questionarem: o que ele está fazendo ali? Quem foi que colocou ele lá? Ele não deveria estar aqui. Ei, por que você está aqui? Você é muito novo, você é muito inexperiente, talvez você não saiba de muita coisa. Sabe qual a resposta você tem que dar para esse tipo de pessoa? Concordo com você, mas não foi eu que me escolhi. Você entende isso? Porque tem gente mais sábia do que eu, sim. Preparada do que eu, claro. Tem gente mais experiente, muito mais. Tem gente mais santa do que eu, sim. Mas por que eu estou aqui? Não sei. Pergunta para o meu Criador. Pergunta para quem me selecionou. Então, se você não gosta da minha seleção, pergunta para quem me selecionou. Fala com o meu gerente. Daniel tem um espírito excelente. Pessoas estão questionando: por que ele? E talvez ele deveria ter a mesma resposta, não sei. Pergunta para quem me escolheu. Aí fizeram uma reunião. Olha o que acontece aqui. Vamos achar algo na vida dele para a gente descredibilizar ele, para ele não chegar nessa posição, para ele não alçar isso aqui. E aí olha as estratégias que esses homens, príncipes, eles reúnem os presidentes, os governadores, os prefeitos. Eles pegam toda a autoridade e falam assim: nós precisamos achar alguma coisa na vida de Daniel. E aí viram a cabeça de Daniel ao contrário. Querem achar todos os podres da vida de Daniel. Querem encontrar todas as falhas na vida de Daniel. E eu gosto disso. Bem-aventurado é o crente que dá trabalho para o inferno ainda. Bem-aventurado é o crente que o diabo tem que trabalhar muito para encontrar algum erro. Porque hoje às vezes tem uns crentes que, se ele perde o celular com a senha aberta, coitado, já está tudo na mão. Bem-aventurado, você entende isso? Tem um inimigo que quer acabar com você, mas até para achar um erro, até para achar uma falha, até para achar um pecado, tu vai ter que dar muito trabalho para o teu inimigo. Bem-aventurados são os crentes igual a Daniel, porque eles procuram, bisbilhotam, reviram a vida dele, tentam achar, vão no Zap, vão na internet, vão achar alguma coisa e não conseguem encontrar coisa nenhuma. Aí qual é a ideia? Bem, depois disso a melhor coisa então, vamos encontrar falha nele, na sua própria religião, na sua própria crença. Vamos fazer uma pegadinha para a gente pegar ele com as regras daquilo que ele acredita com o seu próprio Deus. Como não encontram nada na lei para acusar Daniel, querem acusar Daniel com uma lei religiosa. Você lembra quando, hoje não mais, porque os evangélicos são maioria, são conhecidos, tem mais respeito, mas eu cresci num tempo onde eu ia para o colégio e chamava o meu pai de pastor Abu, ladrão, crente de não sei o que quente, cantavam músicas, faziam chacota. Eu não sei se você é desse tempo, de um crente que todo mundo olha para você: você é crente, você é burro, você é Bíblia, você é santarrão, você é fanático. Hoje vão chamar um pouco a gente de intolerante. Sabe por que eles falam isso? Porque eles procuraram tudo na tua vida e não encontraram nada. Porque eles já varreram a tua vida inteira. E o único erro que eles vão encontrar na tua vida é dizer que você é santarrão, que você é Bíblia, que você vai muito para a igreja, que você é muito bitolado, que você é crentalhão. Glória a Deus por isso. Porque queriam te chamar de sem vergonha e não conseguiram. Porque queriam te chamar de ladrão e não conseguiram. Porque queriam dizer que você não prestava, mas não conseguiram. Qual é a única coisa que encontram na vida de Daniel para acusá-lo? Ele ora demais. Eu quero ser acusado, eu quero ir para a cadeia, para o resto da minha vida. Qual é a acusação dele? Esse pastor ora demais. Louvado seja Deus pela vida de Daniel. Queriam chamar de ladrão, de invejoso, de adúltero, sem vergonha, mas não conseguiam. A única coisa que encontraram na vida dele é: ele ora 3 vezes por dia. Que erro bom orar 3 vezes por dia, hein? Que erro grave, ele ora 3 vezes por dia. Que coisa terrível, ele ora 3 vezes por dia. Eu quero uma igreja que seja acusada disso, hein? Eu quero que as leis de hoje façam coisas e acusem a Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos. Vamos prender todos os pastores e todos os membros. Qual é o erro grave deles? Eles oram 3 vezes por dia. Quem quer ser acusado por isso? Meu Deus. Aí os presidentes, príncipes, vão até o rei Dario, fazem um projeto de lei, fala: rei, assina aqui, está aqui o nosso projeto de lei. O projeto é o seguinte: se num tempo de 30 dias, alguém orar para qualquer Deus,
esse cara tem que ser preso e jogado na cova de leões. Porque você é o único Deus, você é o único rei, você deve ser adorado, então faça isso, 30 dias. Aí o rei Dario pega, assina, pega o seu anel, faz a marca e é publicado. Naquela época eles colocavam as leis que eram publicadas dessa maneira nas ruas, saíam pregando nos postes, ou nas paredes, em locais onde as pessoas reuniam para ler qual era a notícia do dia a dia. Talvez muito parecido com hoje, né? Muito deputado, muito senador querendo fazer lei para fazer a mesma coisa com a igreja, não é não? Para querer amordaçar a igreja, para querer parar a igreja, para querer acabar com o avanço da igreja. Aí Daniel provavelmente está na rua quando ele lê a lei. Qual é a lei? Não pode orar para nenhum Deus no período de 30 dias. Daniel olha para aquilo e fala: morri, acabou. Essa lei é minha morte, essa lei é minha sentença. Essa lei é certo que a minha cabeça vai rolar, ou eu vou ser comida de leão. Aí o texto vai falar que quando Daniel toma conhecimento desta lei, deste edito, ele vai para casa. Ataque de Satanás não muda endereço de crente, não. A ameaça do inferno não muda endereço de crente, meu irmão. Se ele está se levantando contra a tua vida, vai para a casa do pai. Não sai da igreja não, pastor, mas está se levantando furiosamente contra a tua vida, ok. Ele quando ficou sabendo, eu vou morrer, mas isso não vai mudar a minha rotina. Eu vou para casa. Por que casa? Porque a casa de Daniel era o seu local de oração. A igreja não muda de endereço. O crente não muda de endereço quando o inferno se levanta contra ele. Pelo contrário, é agora que eu vou, e eu vou orar de verdade. Eu vou orar bem alto. Eu quero ser culpado disso. Eu não mudo de endereço, a minha casa é firmada na rocha. Eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, e a afronta do inferno não vai mudar o meu endereço. Qual era a proposta? 30 dias sem orar. Ué, tranquilo. Tem gente que fica 60. Tem gente que fica 90. Tem gente que só ora quando vem na igreja, na oração coletiva, quando o pastor faz a bênção apostólica. É tranquilo a gente viver isso aqui. Fala a verdade, 30 dias sem orar, tem jeito ou não tem? Ué, eu posso orar no banheiro escondido? Simples, ninguém vai ver. Eu posso estar em pé aqui, orando e você não sabe. Estou orando na minha mente, estou orando no meu espírito. Eu posso estar de frente com o rei Dario e orando para ele, e orando pelos meus inimigos. Então você entende? Às vezes eu acho que a gente entende errado esse texto aqui. Interpretamos essa história da maneira errada. Porque nós falamos que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões porque ele orou. Ou porque ele não quis se submeter à lei que eles estavam fazendo. Daniel foi para a cova dos leões porque ele orou. Eu acho que não. E a Bíblia traz alguma luz quanto a isso. Lá em Daniel capítulo 6, que você leu, versículo 10, está escrito assim, ó: Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa, vírgula. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Dava graças diante do seu Deus. E aqui está para mim a principal. Coloca aqui o texto para mim, se puder. Daniel capítulo 6, versículo 10, por favor. Ó. E dava graças diante do seu Deus. A última frase: como também antes costumava fazer. Pastor, ele não foi jogado na cova porque ele orou? Não. Por que ele foi jogado na cova? Porque ele decidiu: ninguém vai mudar a forma que eu oro. Ninguém vai mudar os meus hábitos e os meus costumes. Ninguém vai transformar o meu relacionamento com Deus. Eu vou continuar orando da forma como eu estou acostumado. Eu oro de janela aberta e não fecho. Eu oro de joelho e não levanto. Eu oro de voz alta e não calo. Eu oro de mão levantada e não abaixo. Então você entende? Ele podia orar de outra forma para se livrar da lei, mas ele falou assim: a lei não vai mudar a forma que eu adoro. Eu sou pentecostal, eu faço barulho mesmo, eu marcho na terra mesmo, eu dou
dou glória a Deus, eu dou aleluia. Não existe inimigo, não existe afronta, não existe lei que vai mudar a minha forma de adorar a Deus. Igreja, não tem a ver com orar, tem a ver com como nós oramos. Porque a forma como nós oramos que incomoda o inimigo. Eu sou fervoroso, eu dou glória a Deus, eu falo em língua estranha. Não, a minha esposa fala alto mesmo e grita mesmo. Tem gente que dá glória a Deus, aleluia, olha o facão. Eu sei, isso é natural na igreja. Não mude a forma com que você se expressa, adora e se comunica com o seu Deus. Mas tem gente que vai falar, não faz isso não, se ninguém te aceita. Não faz assim não, que ninguém quer aceitar do teu lado. Faz não, que você vai ser cancelado na internet. Faz não, que vão te excluir nas redes sociais. Faz não sapateia não, porque ninguém vai querer se relacionar contigo. Não faz isso não, porque senão o pastor não vai te dar oportunidade. E daí? Eu sou crente pentecostal da Assembleia de Deus, canelinha de fogo, reteté de Jeová. Esse é o meu costume e eu não vou mudar. Eu vou para a cova, mas com a janela aberta. Eu vou para a cova, mas de joelho no chão. Eu vou para a cova com a mão levantada. Eu vou para a cova falando língua estranha, cantando o hino da harpa. Eu vou para a cova dando glória a Deus. O irmão Lázaro não falava, vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou entrando na cova dando glória a Deus. Não é se eu oro ou não oro, é não vão mudar a minha forma de ser e a minha forma de me expressar com o meu Deus. Aí o que ele faz? Ele volta. Na primeira, meu amigo, ele abre aquela janela, ele fica de joelho, ele levanta a mão e toma uma rajada de língua estranha e de oração em voz alta. O que fazem? Encontram falha, Daniel. Aí o texto vai falar: Rei, desrespeitaram a sua lei. Ele, quem? Daniel, um dos filhos dos exilados. Preste atenção na descrição que deram para Daniel. Daniel, um dos filhos dos exilados. Gente, isso aqui é uma informação antiga. Esse papo de exilado já tinha 40, 50 anos atrás. Porque desde lá, ele já tinha sido chefe dos magos, já tinha sido prefeito, já tinha sido príncipe, agora era presidente, estava sendo colocado como o vice-imperador. Então você entende? Ele já teve um histórico muito além daquilo de quando ele chegou. Ele já galgou, ele já cresceu, ele já teve feitos, ele já teve conquistas, ele já teve crescimento, muito além daquilo que eles estão fazendo. Mas quando a maldade das pessoas é tão grande, eles querem puxar uma informação lá atrás para derrubar com você. Ei, Daniel, que é presidente, que foi prefeito, que foi governador, que foi chefe dos magos, ele é um exilado. E eu acho lindo isso, porque quando as pessoas apontam para você dizendo, você é um exilado, Deus do céu fala, é isso mesmo, eu faço de exilado o presidente. Quando as línguas se levantam para falar mal de você, isso exalta o teu Deus. Porque vão dizer que você não presta, Deus fala, é isso mesmo. Eu pego Jacó, que é enganador, e eu torno ele príncipe. Eu pego Saulo, que é matador de crente, e eu torno ele um crente exemplar. Eu pego fulano caído e devolvo ele em pé. Eu pego o exilado e entrego ele presidente de qualquer local. Então a gente tem que começar a se exaltar até nisso, até nos ataques. Por quê? Porque o nome do nosso Deus é glorificado. Quando nos lembram de onde nós viemos, dos erros que nós fizemos e onde Deus nos colocou agora. Daniel, exilado, sim, é de um exilado que ele faz um presidente. Aí o rei Dario manda chamar Daniel. Veja, o rei gostava de Daniel, tanto que ia colocar ele como vice-imperador. Porque ele crescia, era dirigente, era um cara responsável. Ele gostava, colocou ele num cargo de confiança. Mas aí fizeram uma pegadinha para matar e pegar Daniel, e fizeram exatamente isso. Aí o texto lá em Daniel capítulo 6, versículo 16, fala que eles pegam Daniel, jogam na cova, fecham a pedra, selam a pedra, e o rei fala, Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve te livrará disso? Você entende isso? Ele não orava só no culto de domingo não, ou de terça. Era continuamente, gente.
O rei conhecia ele pela diligência espiritual que ele tinha. Os inimigos dele conheciam ele, tanto que a lei que fizeram para pegar ele como pegadinha, esse cara ora todo dia, então vamos dizer que não pode orar. Eu louvo a Deus por isso. Quando os meus inimigos encontram falha em mim, a minha fé é muito grande, a minha diligência é muito grande, o meu compromisso com Deus é muito grande. Eu adoro isso aqui, entende? Ele pega e olha, será que o Deus a quem tu diligentemente oras, busca, se relaciona, poderá te livrar? É interessante que quem odeia a igreja vai ter que reconhecer quem nós somos, que tipo de crente nós somos. Você entende isso? A gente é crente que ora mesmo, a gente é crente que dá glória a Deus mesmo. A gente não é crente meia boca não, a gente é crente boca cheia, cheia de glória a Deus e cheia de aleluia. Botam ele, joga lá dentro, pega uma pedra, selam a pedra, porque a pedra é a comprovação, é a segurança que Daniel não vai sair da cova. E aí é ruim da gente ver isso, mas eu digo assim, bendita a pedra. Porque a reação instintiva natural do homem é, se você entra no local e solta um Rottweiler raivoso, o que vai fazer? Qual é a primeira janela, qual é a primeira porta? Eu vou sair voado, eu vou subir em alguma coisa porque eu não quero estar perto. Imagina leão. Eu não vou nem longe, não precisa ser leão não. Se eu solto um rato aqui nessa igreja, o pastor Rodolfo é o primeiro a dar um pulo lá na galeria. Se eu falo assim, ó, tranca a porta, não tem janela, porque o teu instinto, quando você se sente ameaçado ou com medo, a primeira coisa que ela faz é, eu vou encontrar a primeira porta, o primeiro buraco, a primeira janela e eu vou embora. Então a pedra era a certeza, a segurança, ela impedia a fuga de Daniel. Bendita, fala assim, bendita a pedra. Vai doer um pouquinho, tá? Você sabia que tem gente que está aqui nesse culto hoje, que ainda está sofrendo problemas financeiros grandes, porque se tivesse prosperidade nem crente seria? Bendita a pedra. Tem gente nessa noite que veio falando assim no espírito, se não fossem os meus filhos, eu já teria deixado aquela casa, aquele homem não ia me ver nem pintada de ouro, se não fossem essas crianças. Bendita a pedra. Existem situações que Deus não permite você sair, porque Ele não quer que você saia fugido. Eu vou repetir isso. Daniel não vai sair como um rato fugido daqui. Daniel vai sair com a cabeça erguida. E às vezes, para a gente aprender e ver que existe um Deus poderoso conosco, Deus coloca uma pedra e fala, fica aí, que tu vai ver a manifestação do meu poder como você nunca viu. Deus coloca pedras na nossa vida. Deus nos impede de entrar ou sair de ambientes, para a gente, quando sair de cabeça erguida. Deus vai fazer um milagre. Eu vou repetir, irmão, não precisa fugir não. Deus vai fazer um milagre. Porque quem ora 3 vezes por dia não fica na cova há muito tempo não. Quem adora como Daniel adora, não fica na cova há muito tempo. Eu vim hoje para falar para você, essa cova tem data e horário marcado. Se você é um crente que olha e fala, é um crente que louva a Deus, que adora a Deus, quem adora a Deus como Daniel adora, não fica muito tempo dentro da cova. Afinal, o nosso Deus é um Deus especialista em remover pedra. Você crê nisso? O teu Deus é especialista em remover as pedras que estão impedindo a tua vida. E essa pedra nos traz uma lição muito bonita. Qual é a lição, pastor? É que quando Deus não me livra da cova, Ele me livra na cova. Vou repetir. Quando Deus permite que você entre no deserto, Ele é contigo no deserto. Quando Deus não te livra da cova, D-A, Ele te livra na cova, N-A. Quando Ele não te livra da cova, Ele fecha a boca dos teus inimigos na cova. Ele pode até permitir que você entre e viva um problema, mas Ele vai fechar a boca do teu inimigo, e você não será tragado por aqueles que querem a sua morte. Então tem muita gente que veio hoje, está se sentindo um pouco assim, preso, encurralado, travado. Não vem nessa noite chuvosa, Deus manda te dizer que Ele está contigo aí dentro. Antes de você entrar, Ele já estava lá. Ele não cala quando você entra, Ele cala antes de você entrar.
Antes de você entrar na cova, Deus já tinha um escape para você. É só você ler depois, porque aqueles que intentaram contra a vida de Daniel, o rei, mudou o edito, e eles que foram jogados na cova. E o texto fala, antes deles tocarem o chão, você entende? Um buraco com um monte de leão faminto, pulando, esperando alguém cair. E o texto fala, antes de tocar o chão no ar, eles pegavam e estraçalhavam os seus ossos. Então ele não calou a boca dos leões quando Daniel entrou. Ele acabou muito antes de ele entrar. Deus já silenciou os inimigos de amanhã. Deus já impediu as armas de amanhã. Porque você entende, o texto da Bíblia fala, nenhuma arma confeccionada, construída contra você prosperará. Veja, o texto deixa claro para você não reclamar depois. O que o texto diz é, terão armas, farão armas, haverá um ataque. Então o texto não diz que não vai ter arma. O texto fala, vai ter arma, mas o ataque não vai prosperar. As armas que confeccionaram não terão vitória sobre a tua vida. Tem alguém que pode dar um glória a Deus e um aleluia por isso? Porque Deus está calando a boca de inimigos enquanto você louva, dá glória a Deus. Toca bem baixinho aí para mim, que hoje é curto e rápido. Toca bem baixinho aí. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu vai antes de mim, Tu antecipa os ataques, Tu conhece o meu amanhã, Tu conhece as artimanhas do inimigo, e a Tua mão vai me guiando. Nada acontece na minha vida por acaso, tudo existe um propósito, e Tu antecipa isso, para que o Teu propósito seja cumprido. Aleluia, aleluia. Arabaxô cantarabaçu yandarabas. Torabase cantarabaxu yandarabas. Louvado é Teu nome, Senhor. Pastor, por que Deus não fez antes? Porque Deus tem poder. Deixa eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de domingo. Quando você tem poder e autoridade, quando você tem um dom e um talento que Deus te deu, você tem que entender que você precisa submeter esse dom e esse talento ao propósito. Por exemplo, Deus dá um dom e um talento para alguém cantar muito. Só que se você não submeter ao propósito que Deus te deu o dom, você se perde. Michael Jackson começou a cantar na igreja. Whitney Houston, na igreja. Katy Perry, na igreja. Desses dois, só Katy Perry está viva. Os outros dois morreram de overdose, cantando no mundo. Tinham um dom de cantar. Deus não controla onde eles usam um dom, mas Deus dá um dom e fala assim, o meu propósito é esse. Se tu estiver debaixo do meu propósito, tu estás seguras pela minha mão. Então a gente tem que ter muito cuidado em como nós, e aqui nós submetemos o propósito e o dom que Deus... A qual propósito submetemos aos dons e os talentos que Deus nos dá? É o meu propósito de enriquecer, de ficar famoso? Pode até usar, mas Deus um dia vai falar, vem aqui, e o meu propósito? Você entende isso? Você canta bem? Esse dom que Deus te deu é para que o nome dele seja engrandecido. Eu não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, fazer fama, carreira com isso, pode, mas o nome dele está sendo engrandecido. Então você não está submetendo esse dom ao propósito dele. Quem ensina isso para a gente muito bem é Jesus. Jesus está no Getsemane, orando, e vem guardas para prendê-lo, no momento que Judas Iscariotes o trai. Pedro pega um facão, uma peixeira. Se fosse no interior do norte era peixeira, né? Ele pega uma espada e ele vai no crânio do soldado. O soldado vira, tira só a orelha. Aí Jesus pega, coloca a orelha de volta e fala assim, ei Pedro, para. Olha o que Jesus fala para nos ensinar como nós devemos submeter dons e talentos. Pedro, tu acha que se eu não quisesse, tu acha que não tenho poder e autoridade para abrir a minha boca? E anjos vêm aqui me libertar? Tu acha que eu não tenho esse poder não e essa autoridade, Pedro? Mas entenda, Pedro, eu não uso o meu poder e a minha autoridade, o meu dom e o meu talento para os propósitos que eu quero. Eu submeto eles aos propósitos de Deus. Eu posso usar o meu poder, a minha autoridade para me livrar da cruz, mas o propósito é que eu morra de cruz e vença a morte. Então eu vou usar o poder e a minha autoridade e vou submetê-los ao propósito que Deus me deu. Ele podia, enquanto estava pendurado na cruz, podia.
Mas ele falou assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Deus que te deu um dom e um propósito, o Deus que te deu um dom e um talento, Ele te deu propósito para esse dom e para esse talento. Busque nele entender qual é o propósito e submeta. Você tem uma competência, você é bom o quê? Com número. Eu sou bom com comida, eu dirijo muito bem, eu sou bom com cabelo, eu faço uma unha como ninguém, eu faço cílios como ninguém, eu cuido de pessoas como ninguém, eu prego como ninguém, eu falo como ninguém. Esse dom que Deus te deu, Ele quer que você em algum momento submeta ao propósito que Ele tem para a tua vida. Porque se você não submeter, você pode até encher o bolso de dinheiro, mas nunca vai estar autorrealizado. Porque realização só vem quando a gente preenche propósitos de Deus para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Então você está entendendo? Pastor, era propósito que Daniel fosse? Era. Por quê? É só a gente ler o restante da história. Daniel fica e os seus inimigos são calados. Algum dia depois, o próprio rei Dario, que gosta de Daniel, vai na fresta entre a pedra e a abertura e fala: Daniel, será que você está vivo, Daniel? Será que o rei a quem você continuamente, novamente, gente, adora, teve poder de te livrar? Aí lá de dentro da cova vem uma voz assim: meu rei, o meu Deus enviou anjos, o meu Deus fechou a boca do leão, o meu Deus fez com que eu não tivesse nenhum dano, nenhum arranhão, nenhuma ferida. Aí o texto fala: então o rei se alegrou, mandou tirar Daniel e reverteu o edito e falou assim: eu vou fazer uma nova lei. Qual é a nova lei? E ele escreve assim: todos os povos, nações, línguas que moram na terra. Aí o texto fala assim: isso aqui, veja, isso aqui não é um pregador falando não, tá? Isso aqui não é um pastor, isso aqui não é Daniel orando para Deus. Isso aqui é um rei ímpio que enviou com a sua lei Daniel para a cova. Quando ele é liberto da cova, o rei escreve assim: paz vos seja multiplicada. Virou assembleano, já deu a paz do Senhor. Paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um novo decreto. Deixa eu ler isso aqui. Existe um novo decreto sobre a tua vida. Da minha parte tem um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que permanece para sempre. Meu Deus, isso aqui já é um pregador, isso aqui não é um rei ímpio, não. Ele é o Deus que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Eu estou sentindo vontade de fazer um apelo usando as palavras de Dario aqui essa noite. Não acabou ainda não. Sobe aqui, louvor, sobe aqui. Não acabou ainda não, gente. Aí depois ele fala: o seu reino, o seu domínio durará para sempre. Ele fecha com a bênção apostólica do rei. Ele salva. Parece Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. De onde eles tiraram a frase? Do rei Dario. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Gente, vocês estão entendendo a profundidade e o poder disso? Eu estou falando, isso aqui é um homem que decretou a morte de Daniel, agora está reconhecendo o poder do Deus de Daniel. É um homem que intentou, que tem poder, que o jogou lá dentro. O mesmo poder que foi usado para jogar Daniel na cova foi o que tirou Daniel e exaltou o seu Deus. E aí a gente pergunta, e aí a gente tem uma luz talvez: por que nós estamos então passando por covas? Talvez porque quando nós sairmos disso, o nosso Deus vai ser glorificado. Sabe por que você está passando por isso? Porque quando você chegar do outro lado, você vai cantar um hino da vitória. Você está passando por essa cova e sendo atacado desse jeito, porque de alguma forma que a gente ainda não sabe, eu sempre digo isso: a vida é para ser vivida
olhando para frente, mas só vai ser entendida olhando para trás. Enquanto você está na cova, você não está entendendo. Mas quando Deus calar a boca do leão e você sair da cova, não é apenas você que vai entender, mas todos que estão ao redor de você vão falar: o Deus dele é grande, o Deus dele vive, o Deus dele é poderoso, que todos temam, que todos tremam. Então Deus faz isso para que a glória de Deus seja reconhecida através da sua vida. Se o rei Dario fez um edito e colocou isso como lei para todo o império, será que a gente nessa noite pode emprestar os nossos lábios, a nossa boca, para repetir um novo decreto? Você quer repetir um novo decreto? Fique de pé comigo. Eu quero cantar. Tem alguma coisa boa que vocês prepararam aí, animada? Eu quero cantar, eu quero falar de um novo decreto. Eu quero louvar com você. Empresta a sua boca alguns instantes. Se você não tem inspiração para abrir e louvar a Deus, não precisa nem de inspiração. Pega a tua Bíblia e abre lá em Daniel capítulo 6 e só ecoa, só repete as palavras do rei Dario, só repete as palavras daquele que queria matar um homem de Deus e que agora reconhece que Deus é poderoso na vida dele. Tem alguém que quer louvar a Deus aqui nessa noite comigo? Vamos, louvor, vem, vamos. O que tiver aí preparado, vem. Eu quero louvar com vocês. Eu quero adorar com vocês. Porque eu acho que está na hora de Deus dar revelação isso para pessoas aqui. Se você tem um espírito excelente, se prepare, guerras virão. Mas guerra anuncia que existe algo grande para você. Ontem eu falei aqui, bem baixinho, rapidinho. Ontem eu falei aqui sobre Israel, quando estava Gideão, bem baixinho, pode ir tocando, bem baixinho para mim, por favor. Quando Deus chama Gideão e o chama de varão valoroso, homem valente, você entende que Gideão estava acovardado, escondido dos inimigos. Então quando o anjo de Deus, ou o próprio Deus, fala assim: tu é corajoso, ele estava sendo covarde, ele estava escondido, ele estava com medo. Aí Deus fala algo que contraria a realidade dele. E eu falei isso aqui, ó. Nessa ocasião, de duas uma, alguém está mentindo. Porque se Deus aparece para um camarada, para uma moça que está escondido com medo e fala assim: você é valente, corajoso? Alguém está mentindo. Ou não? Mas a minha palavra diz também que Deus não é homem para que minta. Então se Deus não está mentindo, é o teu comportamento que está mentindo. Sabia disso? O teu comportamento mente para você. As tuas reações, as tuas emoções, elas mentem para você. Quando Deus aparece para Gideão, fala: tu é valente. Porque os midianitas não invadiam para matar o povo de Israel, invadiam para roubar a colheita. Então eles só invadiam na época de colheita, não faziam mais nada, não entravam em outros momentos, só quando tinha colheita. Quando vinha colheita, eles ouviam que tinha colheita, eles iam e invadiam para roubar a colheita. Então entenda que se está tendo um ataque contra a tua vida, é porque tem uma colheita vindo no teu caminho. Tem uma colheita vindo no teu caminho.